gente, eu desde de pequeno eu sempre tive o sonho de ser músico, né? E a minha família em geral, ela tinha aquele paradigma, né? Músico não dá dinheiro, músico não trabalha, músico é um cara que não quer estudar e tudo mais. Eu tinha esse sonho, né? E hoje, conversando com o pastor, eu tenho até outras ideias relacionadas não só à música, mas à minha vida, né, pessoal. Mas eu vou focar agora no meu testemunho. Então, assim, o meu sonho era esse. E meu pai, ele tinha um preconceito muito grande, né, com isso, com a questão de eu ser músico, de eu seguir a carreira de músico. E a única coisa que tinha para eu ser músico, Zé sabe, é a questão da carreira militar, né? Então você entrava na carreira militar ou como trombonista, ou como saxofonista, ou percussão, né? Que na época não tinha bateria, hoje já tem bateria. E meu pai, ele falou, eu estudando, fazendo Vila Lobos, alguns cursos aleatórios, né, de música, estudado mesmo, não era músico de barzinho não, gostava mesmo de estudar música, de crescer na música. E meu pai, ele sempre colocando em primeiro lugar, você tem que buscar estabilidade, você tem que buscar ser alguém na vida, né? E eu ficava assim, poxa, então o músico desculpa o termo, vagabundo, né? Músico não faz nada com nada, músico não é... Então eu tinha essa ideia, mas ao mesmo tempo eu queria viver esse sonho. E aí eu pedi para Deus, me ajuda, eu montar uma estratégia, né, para a minha vida. E ali eu tive um posicionamento, né? Sendo que eu tenho aprendido muito, inclusive aqui nessa igreja, com o pastor Sebastião e com alguns amigos meus aqui, que às vezes a gente acha que está no caminho certo, mas aí Deus vai lá e te manda para outro, né? E aí na hora eu fiquei pensando no que eu faria e ver o concurso militar da Marinha do Brasil, que na época era da Banda de Fuzileiros Navais. Na época eu fiz com o Davi Barbosa, que era de uma outra igreja aqui próxima, ele passou também. Para mim foi uma alegria, porque eu estava dentro da Marinha, né, como músico, estaria agradando meu pai e ao mesmo tempo tendo a minha carreira e não sendo, na minha cabeça era assim, não sendo chacota da família, né? Só que, irmãos, aí, no período que eu passei no concurso, né, aí a gente já fala, não, provisão de Deus, tá certo aquilo ali. Mas a primeira coisa que eu não fiz foi não colocar Deus na situação, né? O Vitor, na mensagem anterior, hoje ele vai pregar também, mas na mensagem anterior que ele deu para a banda ali, no pessoal que a gente faz ali o devocional nosso, ele falou, cara, em primeiro lugar você tem que colocar tudo no controle de Deus. Então isso é frisado para mim, eu estou aprendendo isso até hoje, né? Porque às vezes a gente faz tudo que é da nossa vontade. E eu, na hora, passei na Marinha, muitos aqui são militares e sabem, né, que é uma alegria inicial, né? Você passa na Marinha, estabilidade, agora tô rico, né? Vamos botar assim. E não é bem assim. E não era a vontade de Deus, né? No momento, Deus está ali na Marinha, né? Eu sei disso. Meu pai, feliz e contente, né? E ele achava que tudo aquilo que eu estava vivendo naquele momento era da vontade de Deus. Por que eu estou frisando isso da vontade de Deus? Porque às vezes Deus permite você passar por fases na vida, mas para fazer alguma coisa que às vezes é até básico, né? Às vezes é uma salvação, né? Como o evangelista Alex tem, né? E prega para nós na barbearia. Às vezes você, por exemplo, numa enfermidade ou num problema que vem acontecer, aquilo ali não é que Jesus permitiu a enfermidade acontecer, mas aquilo ali tem um propósito, né? Tem um norte. E desde o início Deus me mostrando que na minha cabeça, né? Depois que eu fui entender que para dizer para o meu pai que eu era capaz de passar num concurso da Marinha, mas que eu era capaz também de realizar um sonho. E aí eu entrei na Marinha e agora começou tudo errado.
Eu não conseguia pegar a prova de nado, eu chegava atrasado num treino de alguma coisa específica da infantaria. E o Maurício, ele pode afirmar, é uma dor de cabeça que você fica preso, acontece um monte de coisa. E tudo dava errado. Era para eu estar na Ilha das Cobras, eu ia para Campo Grande, no Ciampa, e aí quando chegava lá o tenente falava, não, volta para a Ilha das Cobras, cara. Você tá doido, o que você tá fazendo aqui? E assim, tudo errado. E eu insistindo, né? Porque eu estava vivendo um sonho, na verdade, do meu pai, né? E eu não entendia. Vamos direto ao ponto. Fui fazer uma prova de nado na casa do marinheiro, aqui do lado aqui da Penha. E eu tive um estalo na cabeça quando eu estava na piscina. A princípio, para o tenente, era só uma estafa, uma dor de cabeça, um estresse momentâneo. E quando eu fui ver, eu já tive 16 crises de desmaio. Fui parar em vários hospitais, um hospital falando que eu tinha meningite, outro hospital falando que eu tinha a doença do rato, que eu esqueci qual é a doença aí. Falou que eu tive todas as doenças, menos a principal que descobriram depois. E já falando sobre o que eu tive, o nome da doença é aneurisma cerebral. Para quem não sabe, é diferente do AVC. O aneurisma cerebral ele cria um nódulo e ele se rompe, ou ele fica com um nódulo ali, né? O meu, ele se rompeu. O primeiro milagre foi quando eu tive o aneurisma, que eu fui passando de ponto em ponto para cada hospital, foi a provisão de Deus para eu ir para o Hospital do Fundão, porque nem o Marcílio Dias tinha um maquinário para poder fazer alguma cirurgia, para poder fazer algum exame. Fui para o Hospital do Fundão, consegui abrir um prontuário lá, e ali eu já fui vendo a provisão de Deus. Só que nesse período todo, eu não sabia, na verdade, o que estava acontecendo, né? Eu só queria que não fosse nada, que eu saísse do hospital. Aí começou, né, aquela coisa de na hora que você realmente bota Deus na parada, aquela dor de barriga que aperta, e você fala assim, realmente, lembrando da parada da palavra do Vitor, agora é só Deus no controle mesmo. O que eu vou fazer? Estou na cama, cheio de fio. O pessoal não sabe o que eu tenho. A princípio ainda não sabiam, né, quando eu fui para o fundão. Fizeram uma punção lombar. Nessa punção lombar, como foi uma punção lombar emergencial, porque estava saindo sangue pelo meu nariz, em alguns pontos no meu corpo, quando fizeram essa punção lombar, eles viram que estava tendo uma sucção, um sangue saindo. Então viram que estava descendo o sangue da medula. Irmãos, no mesmo tempo o médico fez uma angiorressonância e viram que eu estava com hemorragia cerebral. Nesse momento que eu estava com hemorragia cerebral, era para eu estar apagado. Aí já começa o primeiro milagre. Eu era o único na UTI que estava consciente. E não querendo lembrar, porque é doloroso isso, mas o pastor, ele sabe o que é você estar com um filho, né, na UTI. A pastora também sabe. E você vê pessoas, ele falou isso aqui em algum testemunho do Gabriel, você vê pessoas morrendo no lado e você na cabeça assim, será que o próximo vai ser meu filho? Né? E você, porque a gente é carne, irmão, não tem jeito. A nossa carne, ela grita, e a gente tem essa batalha todo dia, que é a carne com o espírito, né? E eu tentando fazer com que o espírito gritasse. É aquela velha, como é a palavra? Aquela velha forma de pensar, agora eu vou voltar a ser crente, né? Meu Deus. Vou encurtar um pouquinho. Deus, ele foi mostrando vários milagres, né? Eu revolucionei a UTI. Dentro da UTI você não tem vidro, né? Você só tem um vidrinho assim pequenininho que você não consegue enxergar nem a luz do dia, pelo menos lá no fundão assim. Não sei se era lá, pastor. Você tinha ali um vidrinho. Eu contava as horas pelo bip do
do computador, que eu estava cheio de fio ali, e contava as horas ali para receber visita, porque a gente ficava meio que jogado e só podia dois parentes, né? No caso, a minha mãe, o meu pai e na época a minha noiva, né? Então eu ficava ali, trancado ali, esperando a provisão de Deus. E eu comecei a revolucionar. Eu falei, já que eu não tenho nada aqui, vamos começar a desenrolar com os médicos, né? Aí entrou um chocolatezinho, entrou um travesseiro de pena de ganso. Essas coisas eu não te contei, né, pastor? Coloquei videogame, televisão, né? Calma, teve Bíblia, tá, pastor? A Bíblia estava lá no canto. Mas assim, eu comecei a entender que eu era dependente de Deus, cara. E isso para mim é algo incrível, porque o milagre ele é importante, né, gente? A gente sabe, né? Quando a gente está ali no laço do passarinheiro, quando a gente está realmente dependente de Deus, a gente vê que é só Ele mesmo para nos tirar daquela situação, uma situação de morte. Porque a cada dia que passava, né, vinha um médico diferente, vinha uma equipe diferente. E toda equipe, quando ela já entrava com aquela cara assim, ó. Já viu aquele emoji do WhatsApp? Com aquela cara triste, falava, Chegou um médico para minha mãe. A minha mãe, ela já é um pouco negativa, né? Eu oro para ela mudar um pouco essa fisionomia dela, porque ela também tem alguns problemas emocionais. Eu já conversei até com o pastor. E ela já entrava em prantos. Imagina uma mãe, né? Que todo dia o médico falava assim, você vai perder teu filho hoje. Não, se não for hoje, vai ser amanhã. Teve um médico, que os caras são muito frios. Teve um médico que chegou assim, qualquer coisa a gente já tá tudo certo ali, é só botar no saco preto, meu irmão. É só colocar no saco preto. Sabe o que é isso, pastor? O cara do meu lado falando para mim. Então assim, tem vários detalhes. O Johnny desenrolando com segurança. Não deu propina pro cara não, né, Johnny? Na época o Johnny conseguiu entrar. É um amigo que, eu vou te falar, pastor, são 13 anos mais de 13 anos, né, de amizade que a gente tem, né, Johnny? Ele também foi o causador de eu estar aqui na igreja do pastor. É um cara que realmente eu posso chamar de amigo. E ele é porque a história é um pouco longa, mas eu vou contar só esse detalhe. Ele deu como é que foi? Conseguiu desenrolar com segurança. Quando foi ver, não foi fantasiado de médico não, né? Foi alguma coisa que ele fez, ele entrou lá. E como é que eu tava, Johnny? Só rapidinho, fala aí, como é que eu tava? Cheio de fio e rindo da cara dele. O que quer dizer isso? Como é que um cara que tem uma hemorragia cerebral, querendo levantar da cama, estava falando, estava andando, enquanto o médico falava assim, a gente precisa arrumar, entender, a causa dele não está com estado vegetativo, dele não está, dele está em sã consciência. O que está acontecendo? E ali eu fui vendo a provisão de Deus, sendo que, como eu disse, né, a gente é carne, então a gente pede um milagre, Deus, pelo amor de Deus, começa a clamar socorro para Deus. E naquele período eu fiz um voto com Deus. E no final eu vou falar um detalhe. Cara, Deus é muito misericordioso, cara. Eu conversando com o pastor Sebastião, ele falou a questão da igreja, né, dos sacrifícios. Cara, Deus, ele é muito misericordioso, meu Deus. O que seria de nós se a gente não tivesse a misericórdia dele, a graça dele? Porque eu não tinha esperança de vida. Não tinha. Irmãos, você não tem noção. Eu vou contar só um detalhe que o pastor falou de uma garotinha, né, que acabou falecendo, né, no meio da cura do Gabriel. Tudo é propósito de Deus. Cara, todo dia eu vi alguém morrendo na minha frente.
Vinícius, você não tem noção. Do meu lado, na maca. Ah, o que que foi? Ah, foi... E lá era muito cerebral e coronário, né? Que é parte do coração. Ah, deu infarto. Enterra. Enterra não, manda lá para baixo para poder preparar o corpo. E eu toda hora eu falava, cara, será que eu vou ser o próximo? Aí eu falei para Deus, Deus, entra e sai médico. Eu tô tendo hemorragia. Eu já passei por vários milagres. Já passei por várias arteriografias. Não sei se alguém da área da saúde aqui, o que é uma arteriografia? Só para vocês entenderem. Eles passam um catéter ou pelo braço ou pela virilha para chegar até a cabeça e para fazer lá o mapeamento, jogar o contraste para saber. Só que eu passei por tanta arteriografia que já era natural para eles, então eles não davam anestesia. Eu via tudo, eu sentia dores, calafrios, muitas coisas, muitas dores eu passei e até hoje, se eu calcar aqui, às vezes meu filho brincando comigo, bate aqui, é uma dor que, mas acho que isso é para eu lembrar, né? Mas vamos voltar aqui. E Deus, eu falava para Deus, o que você vai fazer comigo? O que você quer comigo? Aí vem a parte do confronto, que eu não sei se eu estava certo, o pastor depois vai dizer se eu estava certo, se eu estava errado, mas eu joguei ou para ganhar. A gente está no segundo tempo, nos 45 do segundo tempo. Eu falei, Deus, se for para você provar do teu milagre aqui, para esse setor, eu quero que a equipe toda, que tinha várias religiões, tinha pessoas ateus lá que não acreditavam em Deus. Eu falei, eu quero provar para todo mundo do teu milagre. E eu quero pessoas convertidas. Inclusive eu, que não era. Que a gente entende quando a gente está na prova, a gente fala assim, caraca, mano, eu sou crente. Será que eu sou mesmo? Porque agora eu vou ter que provar na fé, né? E eu falei, Deus, eu quero sair daqui amanhã. O médico de manhã tinha falado que eu ia morrer. Falei, só estão me esperando. E a minha mãe chorando, então, né? Meu pai quase morrendo. Aí um detalhe que eu vou falar para vocês, que hoje tenho passado algumas situações, né? Com a minha família, isso é normal. Deus, ele vai provendo, Deus, ele vai direcionando, né? Meu pai, eu creio que ele vai voltar para os caminhos do Senhor. Mas naquele momento, quando ele viu que ele estava perdendo o filho dele, quando o médico decretou, terminal, já era, tá sangrando a cabeça do cara, a gente não pode fazer nada. O que a gente fez foi feito. Rompeu. Tem noção do que é romper um aneurisma? Rompeu. Só que eu estava naquela. Rompeu, mas eu tô aqui. Tô de pé, tô respirando. Então há uma esperança. Enquanto há o fôlego de vida, há uma esperança. E aí eu falei, Deus, ou tu me cura hoje. Olha só, mano, como é que... Rapaz, eu provei Deus de uma forma, pastor. Falei, ou tu me cura hoje e converte essa rapaziada desse setor, ou pode me levar pro saco mesmo. Pode me levar que eu não tô aguentando mais sofrer, não. Todo dia fica furando minha perna. Não dá, não tem como. E eu creio no teu milagre. E todas as vezes eu vejo aqui o pastor decretando isso, né, cara? Você tem que ter fé. Você tem que ter fé, você tem que crer no seu milagre. Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades, né? Todas as nossas dores. Então a gente tem que ter fé, cara. Não tem jeito. Eu falei, Deus, vambora. Age que eu quero esfregar na cara desse médico, meu irmão. Eu falei, Deus, é isso. Aí o primeiro milagre aconteceu, que foi meu pai aceitar quem eu era. Isso foi lindo. Ele virou para mim, aí ele pegou na minha cabeça assim, né? Eu não podia mexer muito naquele momento, que eu estava com hemorragia subaracnoide, que é a hemorragia atrás da nuca. Qualquer movimento poderia ir pro saco a qualquer momento. Meu pai virou e falou assim para mim, filho, agora eu entendi. Aleluia. Obrigado, Jesus.
Agora eu entendi o real propósito. Não é que você quer ser músico. Desculpa. O que você estava fazendo lá na igreja? Quem é você? Quem são vocês? Qual o propósito de vocês aqui nessa terra? Tu acha que é brincadeira? É só tocar guitarra? É só ser músico? É ficar no automático? É você ir num show, tocar com vários nomes, vários artistas, né? E aí? E eu desde pequeno, cara, desde 11 anos, cara. Na verdade, na música desde 6 anos, sempre querendo viver isso. Mas, pastor, isso é uma coisa que eu vou falar pra você inédita, que eu não cheguei a conversar contigo pessoalmente. Eu não entendia, na verdade, passou até ambulância aí. Eu não entendia, na verdade, qual era o meu propósito, né? E quando eu pedi isso para Deus, né? Quando eu pedi isso para Deus, Ele falou para mim: tá bom. Ele me respondeu: você vai sair daqui, mas você vai viver para mim. Tá preparado? Falei: não tem jeito, ou é saco, ou eu tenho que viver para Cristo, eu tenho que entender o que Ele tem para mim. E meu pai, a partir dali, meu pai me deixou em paz. Meu pai falou: você vai viver o que Deus tem para você, né? Então eu saí com essa convicção. Eu dormi no dia, conversei com meu pai, viva o seu sonho e tal. Meu pai foi solícito naquele momento. Quase que meu pai foi pro saco também, que deu um negócio lá, um princípio de infarto nele, por ele ter visto o filho dele mal acamado. Mas Deus, Ele curou também meu pai naquele momento. Então tava tudo acontecendo. Deus preparando tudo. Quando chegou a noite, teve a mudança, né, de setor. Eu acho que cada um tem a sua forma de evangelho, né? A gente não prega religiosidade. Mas no dia, cara, foi um negócio muito louco. Porque depois que eu pedi para Deus, eu tive um sono muito forte. Eu apaguei literalmente. Quando eu dormi, sabe quando você dorme e acorda em um sonho? Sabe isso, pastor? Eu esqueci o nome que se dá, né? Não é déjà vu, não. Esqueci o nome agora que se dá. Você está dormindo e você está acordado dentro de um sonho, tipo assim. E vem um homem que eu nunca vi. Passaram mais de 10 equipes no setor, né? Para quem já ficou internado sabe, entra um, sai outro. Esse homem eu nunca tinha visto. Era um homem escurinho, moreninho. E eu estava aqui na cama. Ele andou assim, com acesso lá, não sei o que ele estava. Ele falou assim: ué, o que tu tá fazendo aí, irmão? Eu falei: ué, enfermeiro, você não tá entendendo que eu tô cheio de fio aqui, que eu não posso me mexer senão vai estourar? Irmão, o que tu pediu para Deus? Ué, tu já tá curado, parceiro. Levanta daí. Mano, falou assim: vai jogar bola, vai voltar a fazer academia. Não, ele não tá entendendo. Não, você que não tá entendendo, irmão. Você já tá curado. E no meio do nada, apaguei de novo. Falei: meu irmão, acordei de manhã cedo, a equipe médica assim na mesa. Eu tinha feito um voto com Deus assim. Falei: Deus, se você
Me curar é para me curar de verdade. Eu quero sair daqui amanhã. Ah, meu Deus. Ainda estipulei. Eu quero sair daqui amanhã, meu Deus do céu. Sou muito doido, né, cara, de confrontar Deus assim. Mas eu tava pelos olhos da fé, cara. Era eu e Deus ali. É aquele momento que a gente tá, eu e Deus. Você e Deus, no seu momento. E passou, chegou no outro dia a equipe médica toda aqui. Aí um mexendo na minha perna, outro mexendo na minha cabeça e tal, não sei o que. Viu o exame. Falou, cara, mas a gente já fez várias arteriografias, já botamos mais de 11 molas na cabeça. Eu tenho 11 molas na minha cabeça, tá, gente? Às vezes apito o banco, eu fico bolado, porque os caras me botam pra fora, eu fico, cara, não tem nada, não tem celular. Mas é 11 molas na cabeça que eu tenho, 11 stents, que a gente chama. E os médicos, cara, o que aconteceu? Explicação científica, tá, gente? Que na verdade não tem uma explicação científica, a gente sabe que é do divino. Mas o que aconteceu ali? Trombosou as molas, trombose inchou as molas. Cara, e ficou certinho na posição da minha artéria, ficou tipo um cano PVC. E aí aquilo ali foi enchendo e foi preenchendo a artéria, e a artéria simplesmente voltou como se fosse nova, sabe? Porque quando você rompe o aneurisma, ele enxuga, fica igual uma bola de aniversário quando estoura. E aí a mola ficou igualzinho. E aí fui fazendo os exames, aí vem o detalhe, que era o que eu queria ouvir, né? A médica falou, tinha ateu, não falando sobre religiões, né? Mas ateu, crente, espírita, todos ali, todos os médicos ali, mas eles estavam exercendo a função deles de médico, né? Todos eles. E todos falaram a mesma coisa. Inclusive o crente, tá, gente? O crente então me surpreendeu, mas, cara, eu não sei o Deus que você serve. Aquela frase que a gente gosta de ouvir, né? Eu não sei o Deus que você serve, mas você tá curado, irmão. Que eu tô vendo aqui, não tem mais nada no seu exame, você não tem mais hemorragia. A gente vai ficar fazendo os exames anuais. Eu tenho 3 anos que eu não faço mais o exame, né? Então eu fazia os exames anuais. E hoje eu estou liberado, não tenho mais problema com artéria, graças a Deus. E eu só vou contar uma coisa, pastor, já vou entregar o microfone. Rápido, tá, gente? Desculpa a demora, tá, Vitor? Perdão, é que eu tenho que falar. Por que eu falei no início da misericórdia de Deus, cara? Eu saí com propósito, né, daquele hospital. E eu tenho aprendido esse propósito até hoje. E Deus, ele é tão maravilhoso comigo, que mesmo eu falhando várias vezes, eu estava conversando isso hoje com o Bibito, com o Batera, ele só quer um posicionamento nosso. É só um posicionamento. E eu achava que eu voltei, né? Eu voltei a tocar, voltei a estar na igreja e tal, mas ainda assim vazio. Eu tentava o caminho da fama, na libertinagem, né, como a gente fala. Eu tentava achar as coisas e Deus falando, cara, não é assim, meu irmão. Calma aí, deixa eu te ensinar, não é assim. Deixa eu te ensinar. E Deus, toda hora Ele faz isso com a gente. A gente vai para um lado, Ele desvia e vai para o outro. Vai para um lado, desvia para o outro. Nessa de ir para um lado e para o outro, eu tenho que contar isso, pastor, desculpa, mas eu tenho que contar. De ir para um lado e para o outro, pneumotórax, acidente de carro, tudo envolvendo morte, tudo envolvendo morte. E aí hoje, eu estava com o Bibito e eu quero falar isso perante a igreja. Eu estou de altar aqui, isso é muito sério.
poderia ter acontecido em qualquer outra igreja, né? Mas eu tive que descer, não desmerecendo a minha igreja querida, mas eu tive que descer, né, de uma igreja, que eu não vou citar o nome, de uma igreja de 6.000 membros, para entender o real propósito. E eu quero dizer que eu amo a vida do Johnny, do pastor dessa igreja, pastor Sebastião, porque eles nunca desistiram de mim. Alex, obrigado. Deus, ele, em todo momento, cara, a gente vai errar, vai. Permanecer no erro não, mas a gente vai errar. E hoje, pela manhã, quando Deus me trouxe para eu poder falar sobre esse testemunho, sobre aneurisma, na verdade eu não quero falar sobre o testemunho do aneurisma, e sim sobre o posicionamento. Qual é o posicionamento de vocês? Será que seu posicionamento está em Cristo realmente? Eu estou aprendendo. Daqui a pouco eu vou ganhar esse jogo. E eu quero que vocês continuem orando pela minha casa, pela minha família. Eu agradeço muito ao pastor por ele sempre ter estado comigo esse tempo todo. E mais uma vez, Deus, ele tem provado do milagre dele na minha vida. Não estou aqui para comover ninguém, não estou aqui para fazer um show, né, como a galera faz aí fora, hein? Vem de sonhos, né, pastor, que você fala. Mas eu estou aqui para falar para vocês que tem um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que salva. E mais uma vez, como vários milagres que eu tenho todos os dias, ele tem mostrado o milagre e tem mostrado a provisão na minha vida. E creia, o que eu tenho para dizer para vocês, creia que Deus, ele vai enviar a provisão, sabe? É só se posicionar, colocar ele no controle. Eu só vou ler um versículo, só para não ficar nas minhas palavras aqui, rápido, que foi um versículo que me marcou no hospital. Eu clamei muito esse versículo, eu estava tentando achar aqui na Bíblia, porque eu só lembrava das palavras, mas não lembrava o versículo. Está em Jeremias 17:14, que diz assim: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois és aquele a quem eu louvo. E, cara, não é, isso ficou frisado para mim, não é um simples tocar de guitarra, um simples falar no microfone, né? Pastor o Vinícius, o Vitor que vai pregar agora, cara, é viver realmente Cristo. E até que enfim eu consegui me achar em Cristo. Estou aprendendo, vou tomar pancada, inclusive do pastor, mas eu creio que Deus tem algo reservado nessa igreja para mim, pastor. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Em breve, calma que eu em breve pregarei, brincadeira. Obrigado, gente, pela oportunidade. A Deus eu louvo e sempre vou louvar Ele. E espero que cada um aqui prove também do milagre dele e espere a provisão dele. Não faça pelas suas mãos, que não vai dar certo. Não faz pelas suas mãos. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pastor. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, né? Em todo o tempo, amém? A palavra de Deus diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será. Foi o que aconteceu com ele. Amém? Vamos passar.